Traça o sinal da cruz sobre a sua testa, consagra ao Senhor os seus pensamentos. Traça o sinal da cruz sobre os teus olhos, consagra ao Senhor a tua visão. Traça o sinal da cruz sobre os teus ouvidos, consagra ao Senhor a tua audição. Traça o sinal da cruz sobre os teus lábios, que Ele te dê boca de profeta e profetiza, eleita da casa de Israel. Traça o sinal da cruz sobre o seu coração, que Ele venha guardar as suas emoções em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome o seu assento em nome de Jesus. Hoje eu quero pregar com muita alegria sobre algo que eu amo muito. E sobre algo que eu tive que aprender na dor. O que acontece no tempo de Deus durará. Eu queria que você repetisse isso comigo. O que acontece no tempo de Deus durará. Repete de novo. O que acontece no tempo de Deus durará. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquilo que sai fora da presença de Deus e fora do tempo dele vai cair. Quando o Senhor ele vem trazendo ao nosso coração essa verdade para nós crermos no tempo dele, é para que nós sejamos conduzidos a uma fé diferenciada. Eu queria começar essa pregação te fazendo uma pergunta. Imagina que tudo aquilo que você orou ao longo da sua vida, Deus tivesse te dado, onde você estaria hoje? Tudo que você tivesse pedido. Imagina se ajoelha hoje, Deus, eu quero dinheiro, pá. Deus, eu quero casar, tum. Deus, eu quero que fulano seja curado, tum. Deus, eu não quero ter problema. Imagina se tudo que você pediu a Deus, você tivesse recebido. Eu queria que você respondesse em voz alta, onde você estaria hoje? Aqui não seria. Aqui não seria. Então, Alessandra, Deus deixa a gente sofrer para a gente se aproximar dele? Não, Deus é amor. Ele entende que no processo de provação, no processo de dor, no processo de sofrimento, eu vou fortalecendo os laços de comunhão que eu tenho com ele. E aí eu vou ficando mais fortalecido. É muito difícil você virar para uma pessoa que está com um parente enfermo em fase terminal. Porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Inclusive eu, a minha mãe, uma amiga, nós, com a minha tia em fase terminal, nós oramos e nós pedimos, pode recolher, Senhor, com o coração sangrando. E nós sabíamos, quando a gente terminar a oração, Jesus vai recolher. Quando nós fechamos a nossa boca, ela deu o último suspiro. Eu nunca tinha visto aquilo de perto. E aí você vira para essa pessoa e fala assim, olha, Deus sabe o que faz. É tudo no tempo dele. Se a pessoa não está preparada para aquilo, ela aceita bem que um parente que ela ama está morrendo, gente? Aceita bem? Não aceita. Só que nós somos conduzidos a entender que não é do nosso jeito. Não é da nossa vontade. E isso vai trazer um fortalecimento maravilhoso para nós. Tudo acontece no tempo de Deus. Casamentos saudáveis acontecem dentro do tempo de Deus. Realizações pessoais frutificadoras acontecem dentro do tempo certo de Deus. Amizades sinceras e verdadeiras, elas acontecem dentro do tempo de Deus. Se eu tenho que forçar alguma coisa, não vem de Deus. Se eu preciso forçar amizade com ela, eu não tenho amizade com ela. Você concorda? Eu não tenho amizade com ela se eu preciso forçar para ela ser, para parecer, para fingir. Não existe. O tempo de Deus, ele traz 3 coisas para nós. A primeira, uma fé expectante. A segunda, uma coragem e ousadia que em outros momentos você não teria. E a terceira, a verdade que liberta. Nós conhecemos uma situação, se ela está dentro do tempo de Deus ou não, quando existe envolvido nessa situação, fé expectante, coragem e ousadia, verdade e transparência. O tempo de Deus, ele prova as coisas. O crivo de Deus é diferente do nosso.
E nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Virá no tempo de Deus. Eu não esqueço de quando eu estava endividada, muito endividada. Mas muito, muito, muito. E naquele desespero, eu me lembro que eu entrava debaixo do chuveiro, eu chorava. E eu falava, Deus, me ajuda, por favor, senão eu vou ficar louca. Eu estou falando a verdade para vocês. Eu sentava encostada no cantinho, lá no banheiro, debaixo do chuveiro, eu falava, Deus, me ajuda. E eu queria desesperadamente que uma solução surgisse assim em 24 horas. Mas a solução demorou 5 anos. Só que dentro da solução surgiram algumas coisas. Eu aprendi a cuidar do meu dinheiro, amém? Eu aprendi a ter responsabilidade com as minhas finanças, amém? Eu aprendi a confiar em Deus independente de qualquer situação. Eu entendi que o meu erro, porque foi um erro de administração ruim. Não foi nenhum gasto excessivo, foi uma administração ruim que me levou à falência de um negócio que eu tinha. Eu entendi que a minha escolha frutificou e trouxe consequências. E que, como adulta, eu precisaria resolver o que estava acontecendo. Eu aprendi a respeitar processos, eu aprendi o que era maturidade, eu aprendi o que era zelo, respeito, eu aprendi cada vez mais que o trabalho dignifica, porque eu começava a trabalhar muito cedo e voltava para casa quase meia-noite. E o detalhe, quantas vezes minha mãe, minha irmã, meu pai iam me esperar na Via Expressa, porque eu descia na Expressa, que era o ônibus mais rápido, não pegava o ônibus do meu bairro. Quantas vezes a minha mãe foi com a minha irmã com um porrete desse tamanho, gente. Os policiais falavam assim, dona, está tudo bem? E ela falou, tá, estou esperando minha filha. Eles nem perguntavam mais nada. E eu descia, mas não era todo dia que eles estavam ali. Eu entendi que sacrificar as minhas vontades vãs me levaria a tocar propósitos. Quando você vai passando por essa realidade, com maturidade, aquilo que parecia uma dor absurda se torna uma lição que vai te ensinar muitas coisas lá na frente. O tempo de Deus chegou. E quando o tempo de Deus chegou, que aquela situação tinha sido resolvida, eu melhorei enquanto gente. Eu melhorei enquanto pessoa. E aí eu olho para a Alessandra lá atrás, eu olho para a Alessandra do meio do processo, eu olho para uma Alessandra de 5 anos atrás e eu olho para mim hoje. Tem muita coisa a ser mudada, mas dentro do tempo de Deus, houve um crescimento humano. Você consegue entender minha linha de raciocínio, sim ou não? Houve um crescimento, gente. Eu já não era mais aquela que só queria um milagre, eu queria Deus. Porque com Deus eu passava por todas as coisas, mas sem Deus eu não passava. Eu queria deitar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. Você não tem noção do que é um credor entrar dentro da tua casa para te cobrar, e você sabendo que você é honesta, sua família é honesta, mas naquele momento você sente vergonha, você se sente diminuído desse tamanhozinho assim, pequenininho, mas aquilo serviu para me ensinar, não faça ninguém sofrer, nem perecer, se um dia você estiver numa posição mais alta, olhe para a pessoa com igualdade. Nós vamos entendendo que o tempo de Deus é diferente do Cronos. O Cronos é cronológico. Agora são 8h40. Daqui a pouco, 8h41, 8h42, 9 horas. É cronológico. Quantos de nós amanhã, às 5 horas, já estamos de pé? Vamos trabalhar. Tem o horário de entrar no trabalho. Tem o horário do almoço. E se eu não vou para o trabalho X, eu tenho horário para fazer as coisas. O tempo de Deus não funciona no Cronos. O tempo de Deus é Kairós. E Kairós não passa. Não passa, sob nenhuma hipótese, a limitação do ser humano. O Kairós é diferente. É a amplitude de todas as coisas. Amplitude.
Eu já gritei a Deus, me tira desse sofrimento, me salva disso, me liberta disso. Não, filha, não é a hora de te tirar desse sofrimento, porque você precisa passar, é processo. E a gente aprende, não é possível que a gente passe pelas coisas e não aprende. A nossa mente controlada pelo Espírito, ela ordena nossos comportamentos, nossos hábitos, nossas ações, nosso caráter. É maravilhoso você olhar para um processo de vida e entender que coisas foram alinhadas em sua história, porque você estava dentro do tempo de Deus. Deixa eu te contar uma história sobre Davi. E depois a gente vai pegar o Salmo 40 ou 39, dependendo da versão bíblica. Davi foi ungido muito novinho, muito novinho. Depois de 17 anos que ele assume o reinado de Israel. Mas o que eu quero te contar sobre Davi? Havia uma unção específica sobre Davi. Nós conhecemos Davi como o grande homem, o homem segundo o coração de Deus, o homem dos prodígios. Davi é conhecido como estrategista de guerra. Davi é conhecido como um homem que honrou a Deus, mas é conhecido também como um homem fraco. Mas eu não vou entrar nesses méritos, isso fica para um outro momento. Durante esse período em que ele é ungido, até o momento em que ele vai assumir o trono, Saul começa a perseguir Davi. Sabe quando uma pessoa te persegue no seu trabalho? Sabe quando uma pessoa te persegue na igreja, te persegue no trabalho, te persegue na vida, te persegue na família? Tem ou não tem, gente? Tem ou não tem? A pessoa te persegue e a pessoa te deseja mal, e a pessoa fomenta no coração, e aí a gente quer revidar. A gente quer revidar. No sentido de que eu vou te esganar. Eu falo a verdade, mas eu espero o tempo de Deus. E aí, Saul, naquela perseguição gigantesca com Davi, um dia, Davi estava bravão. Vou pegar esse Saul, vou quebrar ele. Ele vai ver o que é bom. Vou quebrar esse Saul. E aí, Davi e os seus homens estavam escondidos dentro de uma caverna, na mesma cidade que Saul chegou. E Saul entrou dentro da caverna para fazer as suas necessidades e tirar um cochilo. Até hoje eu fico sem entender como é que eu faço as minhas necessidades e tiro o cochilo no mesmo lugar. Ai, gente, é muito difícil, não dá não. Mas então, tudo bem. Saul entrou, gente, imagina, tudo escuro. Davi lá no fundo, Davi era exímio guerreiro, puxou a espada, perdeu o playboy. Era... Davi olhou, Saul deitou e... Davi saiu, foi lá na túnica de Saul, cortou só a berolinha, voltou para o mesmo lugar e falou, eu vou mostrar para ele. Deus exortou o coração de Davi. Um dos servos de Davi falou assim, agora é a hora, a gente mata agora, vamos matar. Ele falou assim, não, nós não podemos tocar no ungido do Senhor, ainda que ele seja meu inimigo, é filho de Deus. O próprio Deus corrigirá Saul. E Saul morreu numa situação desesperadora. Davi poderia ter matado, sim ou não? Se fosse nós. Matava, picava assim, punha fogo e falava, morre, praga. E, se possível, ainda pisava em cima da cinza. Morre, morre, morre. O tempo de Deus é completamente diferente. Pode ter certeza, Deus fará justiça aos seus filhos. Deus fará justiça a você. E o que o Senhor quer falar comigo, com você? Nessa vida moderna que a gente tem hoje, iFood, você liga, comida chega. Não é não? Ai, que vontade de comer um sanduíche. Ah, tem o dogão do Betão, liga lá.
Que vontade de comer um pastel te entrega. Você pode comer o que você quiser em qualquer lugar do Brasil. Se tiver um iFood, a pizza chega, o sanduíche chega, o macarrão chega, a comida chega, chega ou não chega? É um clique. Você quer ver um filme? Você não quer ir ao cinema? Nós temos zilhões de streams hoje, com muitos filmes. Temos ou não temos? E a gente passa para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e a gente escolhe o que a gente vai assistir. Nós temos um amigo que talvez mora lá no norte de Minas, o outro mora no Rio Grande do Sul e um mora lá na Itália. Mas nós 4 queremos conversar, nós fazemos uma chamada de vídeo e simultaneamente conversamos sobre tudo. É assim ou não é? E você está achando que a graça de Deus é igual ao clique do seu controle. Deus não te dará nada frutuoso enquanto você não tiver envergadura para carregar o que Ele vai te dar. Eu quero repetir com amor. Deus não te dará nada frutuoso enquanto você não tiver envergadura para carregar, porque aquilo que vem de Deus dura. Nós somos muito emocionados. O povo emocionado é brasileiro, principalmente. O brasileiro deslumbra com tudo. O golpe da internet. Aparece no story de alguém que foi hackeado e como tem gente que cai. Se você depositar R$500, você ganha 5 mil. Gente, pensa, raciocina. Como? Cai ou não cai? Se você fizesse, é um monte de golpe. A menina me pediu oração. Ale, você pode orar por mim, por favor? Porque eu estou tão encralacada em apostas da internet. Eu falei com ela, vai tomar banho na soda cáustica. Encralacada, gente. Com jogo de internet, ela falou assim, na primeira vez, eu joguei, ganhei 1.000. Empolguei e fui perdendo. E agora eu estou devendo 10 mil. O tempo de Deus não traz confusão para nós. Quantos de nós estamos confusos dentro de situações e é uma realidade? Aquilo que vem do Senhor vem com uma verdade, carregado com uma verdade, com uma transparência gigante. O livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Acaso Deus, tendo te prometido, Ele não cumprirá? Quando Deus diz algo a seu respeito, Ele vai abençoar, porque toda promessa passa pelo crivo do tempo e da provação. As coisas não são simples, basta nós olharmos para Jesus Cristo, sendo o rei, Ele se dobrou de uma forma extrema, para que eu e você vivêssemos algo hoje extraordinário e a gente despreza, porque nessa loucura, nós temos tudo hoje, se você ficar atento a tudo que está à sua volta, gente. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa especialista em internet, nós estávamos falando sobre a Deep Web. E na Deep Web, a gente está falando sobre o governo americano, não quero entrar nesses detalhes, enfim, porque senão, né? E a gente estava falando sobre algumas coisas. E fomos conversando, eu tinha lido um artigo gigante. Um artigo até que foi escrito por um professor de Harvard. Eu tinha lido o artigo e falei assim, poxa, na Deep Web você tem tudo. Na Deep Web você tem tudo. Você contrata alguém para matar, você compra arma, você compra droga, você compra sexo fácil, mas não é o sexo fácil da prostituição que nós conhecemos, é outro tipo. Mulheres são levadas à amputação dos seus membros inferiores e superiores, têm a língua cortada e são vendidas como bonecas sexuais para psicopatas. Gente, vocês estão em que planeta? Vocês não sabiam, não? E nós começamos a conversar sobre isso e várias outras coisas. A facilidade. Se eu quiser uma R15, tem como comprar.
Basta ter o teu dinheiro para pagar, você concorda? E essa facilidade de tudo ao nosso alcance fez muitas pessoas se perderem no processo. Porque as coisas de Deus não são assim. Para uma coisa durar, ela tem que ser plantada, ela tem que crescer, ela tem que frutificar e depois é colheita, é processo. É processo, gente, não tem como. E eu assustada com a questão de crianças, adolescentes viciados em telas, tendo acesso a tantas coisas, conteúdos pornográficos, e eu assustadíssima conversando com ele, porque nós simplesmente tivemos a notícia que o filho de alguém que nós conhecemos muito, com 13 anos, ele consegue transitar nessa internet chamada Deep Web, que não é qualquer pessoa, porque se você, Zé Mané, entrar lá, um hacker pega você, só transita dentro dessa internet quem tem conhecimento profundo sobre internet. Um menino de 13 anos dá um show lá dentro. É assustador ou não é, gente? É assustador ou não é? E nós precisamos entender os processos para que a gente veja o quanto aquilo vai durar. Tem coisas que não durarão. Tem coisas que você observa e diz, isso não vai durar. Isso não vai para frente. O que é de Deus permanece firme. Constrói uma casa na rocha, ela ficará de pé. Constrói uma casa na areia, sem alicerce ela vai cair. A mesma coisa a nossa vida está dentro do tempo de Deus. É fazer a construção verdadeira e real de algo que vai durar para sempre. Entende que estar dentro do tempo de Deus traz uma paz para o nosso coração, sim ou não? Mas vocês já perceberam que quando nós oramos por algo e a gente não tem resposta, a gente fica desesperado? Você já ficou desesperado? Ah, você não ficou ainda não, que você é novo. Abra sua palavra comigo em Isaías 55, versos 8 e 9. Isaías 55, versos 8 e 9. Senhor, eu estou orando agora para o Senhor fazer isso, para o Senhor fazer aquilo, para o Senhor me dar isso, para o Senhor me abençoar. E as coisas não acontecem a seus olhos. Mas no mundo espiritual elas estão acontecendo porque Deus ouve a nossa oração. Se for da vontade dEle, você vai ser abençoado. Mas se não for, você não vai ser, gente. Não tem jeito. Nós vamos entender isso quando? Aí olha o que o Senhor fala para nós em Isaías 55, versos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são os meus. Pois tanto quanto o céu acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos vossos, e os meus pensamentos distante dos vossos. Ele tem uma mente igual a nossa? Graças a Deus que não. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Gente, imagina se Deus pensasse com a nossa mente. Faz uma avaliação. Quem é você? De verdade. Pensa agora, quem é você? Se você fosse apresentar você mesmo para alguém, você confiaria no que você está falando sobre você mesmo? O que passa na nossa mente? O que você faz quando não tem ninguém te vendo? E muitas vezes nós esquecemos, não tem ninguém da terra, mas o Senhor te vê. E o Senhor é justo, e o trono dele é estabelecido sobre a verdade e a justiça. Suponhamos que você está sentadinho aqui olhando para mim, e o seu filho ou a sua filha vai casar com alguém igualzinho a você, você deixa ou não?
Vou perguntar de novo. Você está aqui, você se conhece, que está na sua mente, no seu coração. Seu filho ou sua filha, suponhamos que todo mundo aqui tem filho, vai casar com alguém que tem todos os traços que você tem. Você deixa casar ou não? Ah, sei lá, né, Alessandro? Sei lá. Sabe por que eu estou te falando isso? Olha para mim. Por que eu estou te falando isso? Isso serve para mim, gente. No tempo de Deus, quando nós vivemos o tempo de Deus, nós somos formados, nós somos edificados. Eu posso falar palavras lindas que não frutificam na minha vida. E quando eu aprendo a viver no tempo de Deus, a minha vida anda em concordância com a palavra de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É duro ou não? Quando eu estou no tempo dele, eu não estou dizendo que tudo vai dar certo. Tem coisa que vai dar bem errado. Mas eu estou com uma certeza e uma convicção no meu coração. Ele não me deixará, Ele não me abandonará. Aquilo que eu pedi, às vezes não é o melhor para mim, Ele me dará o melhor. Ele fará por mim coisas extraordinárias. Basta que eu esteja verdadeiramente na dispensação de quem é o Senhor. Isso conforta o nosso coração ou não conforta? Conforta o nosso coração ou não conforta? Claro que conforta, gente. Quantas pessoas sofrem com tantas realidades, com tanta ansiedade, porque meu filho, porque meu trabalho, porque meu chefe, porque minha esposa, porque meu esposo, porque isso, porque... Sofre. Aprenda a dizer ao Senhor, pela força do teu Espírito, me conduza a um lugar de tranquilidade onde eu possa respirar. Depois só me faz pensar com sabedoria e inteligência para que eu tome decisões que te agradem, Senhor, e para que eu possa ter paz. Melhor coisa do mundo é deitar na sua cama e ter paz. O mundo pode estar caindo, mas quando você deita e tem paz, é bom, não é, gente? Eu sei que amanhã talvez eu tenha que resolver algo sério, mas no tempo de Deus, as coisas entrarão nos eixos, porque eu confio no Senhor e eu estou andando em retidão, eu estou fazendo a minha parte, eu estou indo atrás daquilo que eu tenho que ir, e eu sei que o Senhor me honrará. Tem gente que se precipita em muita coisa. Precipita. Se tem uma coisa que eu odeio, eu odeio, é quando alguém faz uma coisa de caso muito pensado e a outra pessoa tenta justificar aquilo, e quando a revelação de Deus vem para mim, eu tenho pavor. Porque eu não sou conivente com erro. Eu não. Você pode me chamar do que você quiser. Eu jamais, quem me conhece aqui sabe, eu jamais vou espezinhar ninguém por causa de erro, porque eu não sou santa. Amém? Mas eu jamais vou ver algo acontecendo com ela e vou negligenciar e tentar camuflar o que está acontecendo. Não, isso não é traço de caráter de quem conhece a Deus. O traço da justiça é diferente. No tempo de Deus, eu me posiciono como filha de Deus. Na verdade de Deus. Na honestidade de Deus. Na transparência de Deus. E eu vou colher a promessa de Deus. Em nome de Jesus. Podem chegar, me humilhar. Às vezes você está sendo humilhado pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu vizinho, pelo filho, pelo esposo. Por quem você quiser, você está humilhado. Mas a palavra diz, podem te humilhar. Mas se você andar comigo, eu te exaltarei. No tempo certo, tu serás levantado pela minha própria mão. Você tem que crer nisso, você tem que crer nisso. A verdade que Deus traz para nós é essa. Eu deito. Às vezes eu estou engolindo sapo. É uma humilhação atrás da outra.
É uma dor atrás da outra. Parece que é uma avalanche de problemas, mas Ele tem o controle de todas as coisas e Ele não me deixará, Ele não me abandonará. E no tempo certo, Ele me levantará. O tempo de Deus é para te colocar de pé, olhando para o céu e trilhando um caminho novo. Bênçãos são derramadas sobre quem se posiciona. Senhor, hoje eu posso não ter o trabalho que eu queria ter, mas eu estou honrando aquele lugar onde eu estou. Eu posso estar vendendo bala no sinal, mas eu vendo bala com diligência. E no tempo certo, alguém passa lá no sinal e conversa comigo e fala: poxa, nossa, que bom papo que ela tem. Olha, eu tenho uma empresa. Está você trabalhando na empresa da pessoa que você era vendedor de bala. Deus abre portas ou não abre? Deus abre portas ou não abre? Um dia desse eu estava fazendo live. Eu gosto muito do Rick Chester. E ele entrou na minha live. O Rick, ele era vendedor de água lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. O cara que ralava muito. E hoje, quando eu olho, um dia ele entrou, falou um monte de coisa para mim. Falei: ó, legal, né? O que esse homem está fazendo na minha live? Falei: deve ter sido alguém que contou para ele. O que ele está fazendo aqui? E ele falou assim: ó, tu é guerreira? Falou um monte de coisa e tal. Quando eu olho para a vida do Rick, o vendedor de água, que é fã da Mangueira, que todo mundo ria dos dentes dele, da pele dele, porque é impossível uma pessoa que trabalha de sol a sol ficar com pele bonita, sem protetor solar. É fácil? E ele ralando, ralando. E hoje, olha onde ele está. Porque o tempo de Deus também, esse tempo que Deus vai construindo a gente, vai preparando a gente para portas novas e nós passarmos de cabeça erguida, gente. Eu olho para a vida do Rick e eu falo assim: nossa, que legal. E outro dia eu até pensei, falei assim: já que ele fica aqui, né, dando pitaco aqui nas minhas lives, eu vou chamar ele para uma live. Não, depois pensei: não, eu queria só sentar e conversar com ele. Não, eu queria live, queria conversar. O que eu quero, Senhor? Porque Ele é bom no que Ele faz. O cara passou por muita dificuldade. Vocês já ouviram falar sobre ele? É um caso de superação ou não é? É de superação ou não é? Eu me surpreendo, ele entra na minha live, na minha. E eu falei: o tempo de Deus, ele é benéfico para quem está se preparando no processo hoje. Você pode não ser aquilo que você sonhou, e todo mundo pode estar olhando para você pensando: ah lá, o fracassado, a fracassada. Olha, amanhã, por todo o seu preparo, por toda a sua conduta, por toda a sua dedicação, por todo o seu empenho, amanhã a porta exata é aberta para você passar de cabeça erguida. Grava isso no seu coração. Amém? Grava isso no seu coração. Não existe portas fechadas para quem conhece o Senhor, porque quando algo se fecha, Ele abre janela. E se Ele não abrir nem porta e nem janela, Ele cava um túnel para você passar. E se não tiver túnel, Ele tira os telhados, Ele abre montanhas, Ele faz o que Ele quiser para te abençoar. Esteja preparado, porque no dia da sua bênção não tem capeta, não tem inveja, não tem ninguém que debochou de você que vai poder paralisar aquilo que o próprio Deus já determinou a seu respeito. Você é mais do que vencedor no Senhor, portanto aprenda a viver o tempo de Deus. Deu para entender, gente? Deu para entender, igreja? Mesmo, oh glória! Abra a tua palavra comigo para a gente rezar. Vamos lá no Salmo 40, se for na Bíblia, Ave Maria, Salmo 39. Salmo 40. Se for na Bíblia, Ave Maria, Salmo 39, tá? Eu quero ler aqui o que Davi falou no momento triste da vida dele. Mas um momento de tanta fé, gente, olha isso. Acharam? Ao mestre de coro, Salmo de Davi.
Esperei firmemente no Senhor e ele se inclinou para mim, atendendo a minha súplica. Tirou-me da fossa da morte, do barro do pântano, colocou meus pés sobre a rocha, deu segurança aos meus passos, fez-me cantar um canto novo, um louvor ao nosso Deus. Muitos vão ver e temer e confiarão no Senhor. Feliz o homem que põe no Senhor sua esperança e não se volta para os soberbos, nem para os que seguem a mentira. Quantos prodígios fizeste, Senhor meu Deus, quantos projetos em nosso favor, ninguém a ti se compara. Se eu os quisesse anunciar e proclamar, demasiados são para serem contados. Não quiseste sacrifício nem oferta, mas abriste meus ouvidos. Não me pedistes holocaustos, nem vítima pela culpa. Então eu disse, eis que eu venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito, que eu cumpra sua vontade. Meu Deus, é isso que eu desejo. Tua lei está no fundo do meu coração. Anunciarei com alegria a tua justiça na grande assembleia. Vê, não conservei fechada a minha boca, Senhor, tu sabes. Não ocultei tua justiça no fundo do coração. Proclamei tua fidelidade e tua salvação. Não escondi tua graça e tua fidelidade à grande assembleia. Senhor, não me recuses tua misericórdia, tua fidelidade e tua graça me protejam sempre. Pois me rodeiam males sem número, minhas culpas me oprimem, não posso mais ver. São mais que os meus cabelos da cabeça, meu coração desfalece. Digna-te, Senhor, livrar-me. Vem depressa, Senhor, em meu auxílio. Fiquem confusos e envergonhados os que buscam tirar minha vida. Caiam para trás e fiquem cobertos de vergonha os que se alegram com a minha ruína. Fiquem mudos e cobertos de vergonha os que zombam de mim. Exultem e se alegrem em ti todos os que te buscam. Digam sempre, o Senhor é grande, aos que desejam a tua salvação. Eu, porém, sou pobre e infeliz. O Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio e meu libertador. Meu Deus, não demores. Gente, levou 17 anos. E ele estava chorando aqui por causa de Saul. E talvez se Deus fizesse feito por Davi o que ele queria lá atrás, ele não teria feito tantos prodígios em nome de Jesus. Amém? Demorou 17 anos, mas valeu a pena. Valeu ou não valeu? Talvez você está aí triste. Meu Deus, eu estou orando. Ou é restauração de um casamento, ou é uma enfermidade, são tantas coisas que nós pedimos. Não interessa o tempo. Toda promessa passa pelo crivo do tempo. Mas o Senhor, Ele se levantará. Um dia eu estava aqui na igreja. Não foi, eu não sei se foi aqui. Sei lá, vou para tantos lugares. E eu contei que uma família levou 40 anos para desfrutar de uma reforma da casa. E algumas pessoas riram e debocharam. 40 anos, aí eu nem queria mais. Você pode rir e debochar do processo do outro? Talvez para você consegue fazer a reforma da sua casa em 6 meses. Talvez para o outro, os 40 anos foi o tempo que Deus preparou para tirá-los do deserto. E eu achei 40 anos tão figurativo. 40 anos um povo passou no deserto. E no tempo que Deus quis libertar, houve libertação. E eu pensei, por que estão rindo de algo do outro? Talvez uma pessoa acima dos 35 vai casar agora. E quantas pessoas riem? Você já é velho, você é velho. Mas vão casar com equilíbrio, vão casar na verdade, e vai ser duradouro. Nós temos que começar a respeitar o processo dos outros. Quantos riem de alguém que entrou para a faculdade com 51? Aquelas meninas de São Paulo debocharam de uma mulher de 44 anos porque entrou na faculdade. Só que quando ela tinha a idade daquelas meninas, ela estava ralando, porque ela era rimo de família dentro de casa. Nós não podemos rir de processo das pessoas, não. Parabéns para quem conseguiu tudo antes dos 30. Parabéns, eu aplaudo. Mas não é o meu caso. Não é o meu caso. Há um tempo para cada coisa.
Há um tempo para cada coisa. Nós vamos olhando os processos da nossa vida e nós temos que ter respeito por aquilo que é nosso. A vida dela é dela, eu não posso comparar a minha vida com a vida dela, porque aquilo que vai acontecer na minha vida é diferente. Mas o que acontecer na minha vida que seja para glorificar o nome do Senhor e que seja duradouro, e que traga alegria e que traga paz. Que você possa contemplar o estabelecimento da verdade de Deus, da frutificação de Deus na sua vida. Talvez você pode olhar e falar assim, ai, nossa, não era essa pregação que eu queria da Alessandra, eu queria que ela falasse que tudo vai dar certo. Não vai. Tem coisas que vão dar muito errado. E eu quero fechar essa pregação te falando sobre os sinais. Dentro do tempo de Deus, nós aprendemos a identificar os sinais. E quando você cai numa esparrela, porque você foi incapaz de reconhecer os sinais, é porque você é tonto ou tonta. Tem coisas que são esfregadas na sua cara, mas você não enxerga. Acontece ou não acontece, gente? Acontece ou não acontece, gente? Nós precisamos pedir ao Senhor. Dentro do seu tempo, abra a minha visão. Se você é patrão, talvez você não está lá direto contratando funcionário, mas se você contrata, gente, quem tem o feeling de Deus, passa, observa e fala assim, não é para estar aqui não. Às vezes um fornecedor, porque tem um preço, porque o que é seu coração? Eu espero o tempo que for, mas dessa pessoa eu não compro não. Você está entendendo a dinâmica do que eu estou falando? Às vezes o seu vizinho, todo dia batendo na tua porta, ei, tudo bem? Oi, amiga, oi, amigo. Você fala, na minha casa não tem essa farra, não. Às vezes no relacionamento está cravejado de sinais que são distorcidos, mas você negligencia em prol de uma carência. Nós precisamos, dentro do tempo de Deus, observar. Não vou trazer isso para a minha vida, não, porque isso aí é presepada, vai dar problema. Entenda que no tempo de Deus nós somos libertos das ciladas diabólicas e das nossas também. Portanto, que você nesse dia, você saia daqui com a convicção, a certeza e a verdade. Se eu estou no tempo de Deus, aquilo que não é para ser vai sair e aquilo que é para ser vai ser edificado. Porque o reino dele é estabelecido na justiça e na verdade. E no tempo de Deus não existe confusão. Amém? Deu para entender? Dá uma sacudidinha em quem está do teu lado. Vai, pode, acorda. Deu para entender? No tempo de Deus fluirá. No tempo de Deus fluirá. Fluirá. Pode fazer o que for. Ontem eu estava refletindo. Dentro do tempo de Deus, nós ficamos mais fortes. Gente, eu não tenho isso aqui de medo do capeta. Zero medo dele. Ele precisa ter medo de mim. Porque o Espírito Santo habita em mim, eu sou a casa de Deus. Ele tem que olhar para mim e bater em retirada. Eu não ando de braço dado com o capeta, eu não faço lanchinho com ele. Eu não gosto dele. E eu não tenho medo nenhum dele. Eu vou orar, vou viver minha vida, vou confessar, vou andar na verdade, vou fazer o que for, posso ser o que for, mas eu estou ali com Deus e eu não tenho medo. Capeta eu expulso em nome de Jesus. Se eu tiver na envergadura espiritual, ele sai. Mas eu tenho medo de uma coisa, do caráter distorcido. Capeta eu expulso. Caráter distorcido que convive comigo, não. Porque só a pessoa pode tratar. E no tempo de Deus, todas as coisas precisam entrar em alinhamento em nome de Jesus. Ontem foi um dia decisivo para muitos pensamentos para mim. Muitos pensamentos, muito minha cabeça. Eu consegui dormir 4h39 da manhã, que eu olhei o relógio e eu apaguei. Eu passei a noite em toda em claro, só pensando. E eu dizia para o Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Porque houve um tempo, e mesmo que me machucou, o tempo foi hoje. Me fez ficar até acordado até as 4h39.
mas valeu a pena. Porque mesmo quando coisas chegam e destroem você, ainda assim, é no tempo de Deus. Tudo é estabelecido no tempo de Deus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Vira para quem está do teu lado e fala para essa pessoa: fluirá no tempo de Deus. Vai fluir no tempo de Deus. Eu creio, você crê? Léo. Eu creio em Deus. Eu creio nele. Eu tenho 1000 motivos para crer nele hoje, sempre, amanhã. Eu creio nele. Eu já passei por muita dor, por muito sofrimento, por muita luta, mas eu creio nele. Eu creio que ele cura, eu creio que ele salva, eu creio que ele abre porta, eu creio que ele providencia, eu creio que ele entra na sua casa, eu creio que ele derrama bênçãos na sua vida, eu creio, porque não foi ninguém que me contou, eu vejo o Senhor fazendo. Eu creio que cada pessoa que entrou dentro dessa igreja não entrou por um acaso, nunca. Cada pessoa é chamada pelo nome. O seu anjo da guarda, ele já sabe que você vem, porque nós oramos para Deus trazer para dentro dessa igreja quem ele quer. Nós não precisamos de multidão, não precisamos. Nós queremos um povo que tem um coração rendido a Deus. Eu creio em Deus. Eu creio que Deus levanta. Eu creio que Deus consola. Eu creio que Deus te tira da humilhação. Eu creio. Quantos viram as costas para muitos? Eu creio que Deus cura enfermidades com diagnóstico que não tem cura, mas eu creio. Então o tempo de Deus revela a bondade de Deus. Muitas vezes nós colocamos Deus parecido com a gente. Será que Ele vai fazer? Será que Ele vai me dar? Não existe será para Deus. O que Ele promete, Ele cumpre, é da vontade dele. E quantos de nós entramos nas igrejas e ficamos assim: eu vou lá para ver se alguma coisa acontece. Algo novo vai acontecer, mas não é no seu externo, é no seu interno. E ele age, e você sai da igreja revestido de um poder que você fala: eu achei que eu ia pifar, mas eu saio daqui revestido da certeza que Ele fará. Eu creio em Deus, creio na força, creio na coragem que Ele me dá, creio na ousadia, creio na verdade de Deus, creio que não existe mal, nenhum malefício, nenhum sortilégio, nada, nenhuma inveja é páreo para Deus, mas o demônio está fazendo. Quem é ele na presença de Deus? Zero. Eu creio em Deus. Quando me faltava tudo, Ele estava comigo. Quando me faltava tudo, me faltou até braços, mas Ele estava comigo. Eu creio em Deus, porque Ele é o Senhor. E o tempo dele faz isso com a gente. Faz a gente olhar para as coisas e ter uma perspectiva diferente. Você começa a olhar para ele e pensar assim: não é do meu jeito, mas é do jeito dele. E do jeito dele ele vai fazer. Ele conhece seus planos, ele conhece seu coração, ele conhece as orações que saem até das suas lágrimas. Porque às vezes nós não temos voz para orar. Eu já fiquei sem voz, chorando. E cada lágrima minha tinha um nome, e eu creio nele. E a convicção que nós temos que ter hoje, nesse dia, dentro da igreja: nada para Deus é impossível. Lucas 1, versos 37. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Mas se houve uma morte, também houve ressurreição. Mas se houve uma perda, também houve restauração. Mas se houve uma traição, há reconstrução no coração. Mas se houve uma mentira, a verdade do próprio Deus consolará você. O tempo dele é para te abençoar, e ele vai abençoar você. Ele vai abençoar a tua casa, ele vai abençoar teus projetos. Porque todo mundo que está dentro dessa igreja hoje é para receber aquilo que o próprio Deus determinou. Não é por mim, não é pelos meus lábios, mas antes de eu chegar aqui, ele disse para mim: irei eu à tua frente e falarei o que precisa ser dito para que eles sejam abençoados. E eu creio. Ainda que vocês não creiam, eu creio no que o Senhor falou, no que ele fala e no que ele falará. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel.
Aconteça o que acontecer, Deus é fiel. Ele é fiel. Eu já vi de tudo. Já vi Jesus ressuscitar morto. Já vi Jesus curar câncer. Já vi Jesus curar uma pessoa com AIDS na minha presença, na hora, instantaneamente. Já vi pessoas se levantarem da cadeira. Eu já vi. Já vi pessoas endemoniadas chutando banco de madeira, levantando 9 pessoas. E o povo desesperado. Eu já vi de tudo. Mas se tem uma coisa que alegra, nada disso alegra meu coração. O que alegra meu coração é quando um coração é alcançado verdadeiramente pelo poder de Deus. Porque quando você tem o poder de Deus na sua alma, você perde tudo na terra, mas você ganha tudo em Deus. O que tiram de você aqui não representa nada, porque quando Deus quer, Ele devolve tudo a você, como Ele fez com Jó. Eu creio no Senhor. Seu coração rendido é a verdade de Deus. Não são palavras, gente. Não são palavras. Falamos e muitas vezes não cremos. Pregamos a mudança e muitas vezes não mudamos. Fingimos ser cristãos, mas não somos. Nós necessitamos carregar no nosso coração essa verdade, porque os dias são maus. E daqui a um tempo você vai ver que vai ficar mais difícil ainda para dizer que você conhece Jesus. E os que só dizem que conhecem não vão conseguir sobreviver. E eu vou te dizer uma coisa: quantos não frequentam a igreja porque dizem assim, mas lá na igreja só tem gente podre, e ele é tão superior que ele não pode estar aqui. Eu já vi de tudo na igreja também. Eu já vi gente pregando mentira. Eu já vi conduta imoral. Eu já vi mentira, distorção, traição, roubo. Eu já vi de tudo. Mas nada disso tira uma certeza do meu coração. Eu estou lá porque alguém muito maior está lá. E porque eu necessito da graça. Eu posso não fazer o que os outros fizeram, mas santa também eu não sou. E só vem para a igreja quem é dependente da graça de Deus. Todos nós somos. Todos nós somos. E nós estamos aqui esperando o tempo de Deus. Põe a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração e começasse a orar no seu silêncio. Que você fosse orando no seu silêncio e fosse pedindo ao Senhor de verdade, sem abrir tua voz, não falar nada, só você e Ele. Senhor, me coloca no lugar da sua visitação. Senhor, me coloca no lugar onde eu possa ver a sua face. Me coloca no lugar onde há consolo para o meu coração. Me coloca no lugar onde as minhas forças são renovadas, onde a coragem volta a mim. Senhor, eu preciso estar no lugar onde o Senhor me devolve a alegria, o sorriso. Eu não quero passar pela vida, vai dizendo para Ele do seu jeito, eu não quero passar pela vida de qualquer jeito. Me coloca no lugar onde eu possa ser abençoador na vida daqueles que passarem por mim. Me coloca, Senhor. Me coloca no lugar, Senhor, onde os seus anjos trabalharão a meu favor. E a tua palavra diz: cairão 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. Me coloca no lugar de receber a bênção que vem das suas mãos. Senhor, eu sou pequeno, sou infiel. Quantas vezes eu não sou aquilo que eu precisava ser, mas hoje só em mim direita, Senhor, por favor. Eu preciso estar no lugar onde tudo é transformado. Chega. Eu te peço hoje, Jesus, visita cada uma das pessoas que estão nessa igreja. O Senhor conhece as lutas, as dores, as angústias. O Senhor conhece as orações. O Senhor conhece. E só o Senhor pode abençoar. Só o Senhor pode abençoar. Aquilo que nos foi roubado, Senhor, que nos seja devolvido. Deus, eu preciso nesta noite
passar pelo tempo que te pertence. E ao sair desse tempo, eu sairei com a bênção nas minhas mãos, porque o Senhor me abençoará e me frutificará. Frutificará cada oração que eu fiz. Ora no seu interior, não deixa sua mente devagar, não. Vai orando, porque nesse exato momento em que nós estamos dentro dessa igreja, os anjos de Deus estão aqui. Os anjos de Deus estão aqui. Vai pedindo para Ele: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor Jesus. Tu és um Deus de aliança, Deus de promessa. O Senhor não muda. O Senhor não é homem para mentir. Sei que os teus olhos estão atentos ao meu clamor. Quantas vezes nós nos sentimos tão sozinhos, Senhor, abandonados. Mas hoje, a convicção de que o Senhor está conosco é grande. Senhor, no seu tempo, a verdade será o nosso respaldo. Seremos justificados. Posso até chorar, Senhor, mas o Senhor está atento a tudo, a tudo. Eu te peço hoje, Jesus, com toda a humildade do meu coração. O Senhor conhece homens e mulheres, famílias que estão aqui dentro. O Senhor conhece cada um deles. E eu sei que o Senhor está atento de forma individual a tudo. Tu és Deus de perto e não de longe. Tu és fiel. Tu és fiel. Ah, Deus de aliança, meu Deus de promessa. O Senhor faz uma aliança conosco nesta noite. E essa aliança perpetuará eternamente. Sei que os seus olhos, palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Só as vozes, Deus de aliança. Se você crê que Ele é o Senhor, aplauda o Senhor digno de honra. Força nessa palma, força nessa palma, força nessa palma. E dá um glória a Deus, igreja. Dá um glória a Deus, igreja. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Amém.